todos, essa é uma aula exclusiva para a questão do concurso do IPSS. Eu me chamo Juliano Domingues Maciel, eu sou licenciado em História, pós-graduando em Metodologia do Ensino e História também, uma segunda licenciatura de Letras Português. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas devido ao tempo, questão de 8 a 10 minutos, a gente vai fazer um resumo das principais e as coisas mais importantes, né, os resultados mais importantes dessa guerra. Para que a gente possa fazer essa aula, a gente tem alguns objetivos para serem alcançados nela. Seria aprender sobre a motivação do conflito, compreender as formações da aliança, analisar os meios desenvolvidos e encerramento do conflito, como também um dos principais do professor de História, que seria desenvolver o valor e interesse pela história, entender aonde chegamos e como chegamos. Então nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial, até então conhecida como a Grande Guerra, porque devido ainda não existia a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que foi um conflito muito forte, muito belicoso, com muita morte, muitos países envolvidos. Para que a gente possa entender, então, foram envolvidos nessa guerra de cerca de 17 países, 10 milhões de mortos só entre soldados, 21 milhões de feridos, dentro também 13 milhões de civis, né? Por mais que eles não fazem parte diretamente desse conflito, acaba sofrendo com as consequências. Nós temos dois lados dessa guerra, um deles conhecido como Tríplice Aliança, formada por até então o Império da Prússia, que seria a Alemanha, Império Austro-Húngaro, a Itália, e do outro lado a Tríplice Entente, formada pela França, Reino Unido e até então o Império da Rússia, que vai se tornar mais para frente a União Soviética. Nesse período pré-guerra, de 1871 a 1914, que vai culminar a guerra, nós passamos pelo período chamado de Belle Époque, que é praticamente um período pós-revolução industrial, onde nós temos a invenção do automóvel, nós temos a invenção do telefone, tem o telégrafo sem fio, nós temos o avião e, infelizmente, também a questão das armas. Ou seja, a forma bélica agora está crescendo também, os países realmente estão se aproveitando desse momento e até vocês vão ver que na Primeira Guerra Mundial é inventado tanto o tanque de guerra como também é utilizado, infelizmente, armas químicas. Nesse também período, nesse contexto antes da guerra, pré-guerra, nós temos também a influência do nacionalismo, a expansão industrial também está muito forte envolvido nesse contexto, e a corrida armamentista, tanto que nós conhecemos esse período como paz armada, onde não existia um conflito direto, mas os países já estavam se preparando para que isso aconteça. Aqui nós temos uma noção da questão geopolítica naquele tempo, e as alianças formadas entre a Inglaterra, a Rússia, a França, tanto como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que até então faz parte desse meio. Mais pra frente nós temos uma questão que nós entendemos que seria a questão da origem desses conflitos. Como é que culminou nisso, professor? Que seria travada pela disputa imperialista, disputa por colônia na Ásia e na África, tanto que em 1884 a 85 nós temos a Conferência de Berlim, que seria a repartição da África. E também nós temos um nacionalismo que nós estávamos falando, que seria o pan-eslavismo, também o pan-germanismo, que também está envolvido aqui. E eu quero dizer o pan-eslavismo por questão da disputa do controle da Bósnia, que ficou entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. A Bósnia era dentro da Sérvia, a Sérvia queria fazer uma grande Sérvia, e o Império Austro-Húngaro queria avançar, queria ganhar mais territórios. A Revolução da Industrial também faz parte dessa questão do estopim, né, desse princípio de guerra, que eles estavam buscando uma nova matéria, por isso que eles estavam fazendo novas colônias, o imperialismo estava predominando, como novos compradores de mercado, né. Uma das questões que envolveram, que contextualizaram essa guerra, é a questão da unificação da Alemanha, feita pelo chanceler da Alemanha chamado Otto von Bismarck. Ele estava anexando, juntando o povo, ou seja, o pan-germanismo, estava juntando as tribos germânicas. E uma dessas coisas, a França não gostou muito da ideia, que teve uma guerra travada entre França e a Reino da Prússia, que seria a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 a 71, que vai gerar mais para frente o revanchismo francês, onde a Alemanha acaba até anexando um dos territórios muito forte em minério, que seria a Alsácia e Lorena da França, acaba conquistando esse parte do território. Mas realmente o estopim disso, o ápice que vai acender esse pavio dessa bomba, seria a visita do arquiduque, o sucessor do Império Austro-Húngaro ao Reino da Sérvia, ao Império da Sérvia,
onde o Gravilo Príncipe, membro da Mão Negra, acaba assassinando ele em 28 de junho de 1914, realmente que dá o estouro da Primeira Guerra Mundial. As guerras normalmente são travadas em fases. A primeira fase que acontece de 28 de julho de 1914 é conhecida como Guerra de Movimentação. Aqui nós temos um mapa onde apresenta realmente as movimentações dos impérios centrais contra os reinos e impérios laterais. E você pode ver que a Itália está começando a atacar a Alemanha. Mas ela não fazia parte, professor? Sim. Mas o reino da Itália, em 26 de abril de 1915, acaba fazendo o Tratado de Londres e acaba saindo e se unindo à Tríplice Entente agora. Em 25 de dezembro de 1914, daquele mesmo ano, nós temos uma curiosidade que acontece uma trégua. Travada pelo quê, professor? Se os países entrarem em paz? Não. Eles vão comemorar o Natal, conhecido como Trégua Natalina. E o que eles fizeram, professor? Eles comeram panetone? Não. Eles jogaram futebol. Diga-se de passagem, não sabemos quem que é o vencedor desse conflito. A segunda fase é conhecida como Guerra de Trincheira ou Guerra de Posições, onde os soldados ficaram dentro de pequenas cavas, atacando um ao outro. Essas cavas eram totalmente insalubres, né? E essa Guerra de Trincheira acontece entre 1915 e 17, ou seja, não havia movimentação nenhuma, porque era muito difícil você ultrapassar essa parte de arame cercado. Aqui os soldados sendo tratados e você tem uma ideia de como que era mais ou menos essa trincheira. Essa aqui está um pouco mais evoluída, mais ou menos nesse princípio. Acontece agora algo que fizesse um retorno nessa guerra, que acaba dando um certo resultado diferente esperado pela Tríplice Aliança. Em 1917, a Revolução Russa acontece na Rússia e o socialismo acaba tomando poder do cesarista, do Império agora, que era agora formada a União Soviética, e a entrada dos Estados Unidos, né, que muda muito o rumo dessa guerra. E acontece a terceira fase dessa guerra, que seria as ofensivas, ou a segunda guerra de movimentações. Nesse período de guerra aconteceram várias batalhas importantes, mas eu quero destacar para vocês praticamente uma das últimas batalhas, que seria conhecida como Segunda Batalha de Marne, que aconteceu entre a Alemanha e a França, e a Alemanha acaba perdendo. O que faz com que realmente essa guerra acabe são várias coisas que vão culminar nesse término, mas eu vou destacar algumas coisas para você. Seria em 1918 realmente aconteceu uma revolução civil chamada Revolução Alemã, onde o Kaiser Guilherme II acaba renunciando ao cargo. Então nós temos uma formação em 9 de novembro de 1919, nós temos agora uma república travada na Alemanha, chamada de República de Weimar, que vai durar até 1933, até então a ascensão de Hitler no poder. E em 28 de julho realmente nós temos o fim dessa guerra, que seria o Tratado de Versalhes, né, feito em Paris. Lógico, né, a França já tinha um certo revanchismo alemão, culminou em várias sanções contra a Alemanha, sendo a questão de soldados. Agora eles só podem ter 100 mil soldados, a aeronáutica impedida, marinha impedida, além de pagar mais de 30 bilhões de dólares naquela época, né? E eu tenho para vocês agora, que eu vou apresentar para os alunos mediante as aulas, seria entregue um mapa mental para que possa assimilar melhor esse conteúdo, e podemos ver a mudança geopolítica agora entre 1914, o mapa de 1914, até o término da Primeira Guerra Mundial, que temos até a formação agora da Polônia, Tchecoslováquia e vale lembrar que essa mudança aqui também de território mais o Tratado de Versalhes vai culminar praticamente na Segunda Guerra Mundial, que seria um tema para próximas aulas.